este é um princípio, que este é o pi. Isto é uma obra, este chama-se o pi. E esta roda é a mó. Então naquele tempo as mulheres apanhavam-se para aqui a azeitona ou cestos à cabeça. Havia sempre, quando se andava a fazer, havia uma mulher que era dedicada aqui ao pé de dois homens. Que era o mestre de apertar o azeite e era um ajudante. Então punha-se a cria a funcionar, olha, já pus hoje isto esse baldão que eu não tinha. Já pus isto hoje, de manhã, só para uma pequena amostra também. E de maneira que depois engatava a gente cria, e a cria andava à volta. Mas tinha a ver aqui um problema com a cria, porque a cria é manhosa e se visse a porta aberta, a cria fazia sempre aquela ideia de escapar. Não dar agora aqui como mostra. E então a gente punha a cria fora, punha-se numa rédea, uma corda, na cabeçada a cria ao de fora. Porque o de fora, depois, nem que este aqui empurrasse a outra, não deixava, estava preso. Vinha a corda da focinho da cria, e vinha aqui de volta, e vinha a meter-se ali naquele ferrinho, chama-se assim orelha. Tinha-se ali a lançada, e assim à volta, a cria andava aqui. Havia cria. Havia cria que andava ela sozinha. Mas havia cria que era assim andar, os passos que dava a cria tinha de andar o moço aqui atrás dela. Hoje a cria, fosse uma cria de um certo alcance, macho, moía em menos de meia hora. Fosse, por exemplo, uma cria como bois, que é que passa mais lento, levava 2 horas a moer. Depois a gente chegava, o avô daqui da minha prima, foi o meu mestre, para eu explicar uma coisa, comecei aqui, tinha 17 anos. Começava a ajudar ela a fazer. Naquele tempo fazíamos o azeite dos casais maiores que havia, das casas. Vamos a ganhar o nosso também. E então depois a gente chegava aqui, via uma pá, tirava-se aqui uma pá de massa, para ver se ela estava bem moída. E assim à luz, porque aqui era sempre escuro, ia-se ali. Enquanto se visse uma carabunha de azeitona, quando tivesse esmagada, dávamos mais umas voltas. Depois, se tivesse moído, eu queria aqui, e além àquela misedoura. Estava a misedoura ali no campo. Estava escamalhada mesmo já assim. Aqui há 4 anos. E depois punha-se a comer à cria, tirava-se a vaca toda daqui, a mulher estava aqui, chamavam-se umas gamelas. E uma estava assim aqui a atravessar. Depois andava arrastava aqui em volta, a outra estava à volta. A mulher chegava na gamela, chegava ali uma tábua. Há 4 anos até pus aqui, fiz a mesma, trouxe mesmo uma gamela, fizeram a imitação mesmo plana, verdadeira. Estava uma tábua do azeite, a mulher chegava ali, o mestre estava além, e levava um porrãozinho à gamela, esvarava, e eu lá chegava, metia nas ceiras lá. Estão lá as ceiras, as pus lá hoje. Estão lá as ceiras, até que enchia as ceiras. E era este funcionamento aqui. Depois quando as ceiras enchiam, pronto, a cria já tinha comido uma raçãozinha, tornava a funcionar. Para fazer 3 piadas, como a gente chamava, tinha-se de vir com a cria, começar aqui, pôr aqui a cria e às 4h30, 5 horas. Andar aqui. E depois é que vinha, ao estar moído, é que vinha o pessoal que vinha a jeito. Era assim. Então depois, pronto, ficava tudo enceirado, isso nas ceiras. Ali era o peso, quando a gente vai lá. Como estamos aqui, vamos já explicar aqui o funcionamento daqui do azeite. Olha, está aqui uma peça que eu fiz nova. E fiz a tal e qual. E ao saber o molde, desapareceu. Fiz a tal e qual aqui no... Que é este coisa aqui. Nasce aqui assim. Ali é o enceiramento. Este chama-se a sartã. Esta pia. Este é onde é que caiu o azeite e a água toda junto. Agora a gente a azul. E depois tem aqui um espeto, tem um buraco. Também para sangrar porque depois
era preciso que quando esta pia estivesse cheia, deitavas, parece que se esta estivesse muito cheia, davas uma sangradela, saía a água dura. Olha, veio aqui o cano aqui ao preço, abaixo dessas pedras, está o cano a sair aí. A gente sangrava ali, baixava e depois já tirava-se a base aqui da água que aqui havia para agarrar e para ela estar vazia para depois tornar a captar a água que vinha da além. E o azeite, tudo junto. Então depois o mestre estava sempre aqui, quando era essas horas estava aqui. Por acaso não fiz, eu tinha lá para fazer, ainda temos que esquecido. Mas acho que ainda está aqui uma amostra. Está aqui um aparelho, parece que não vale nada, mas era o que fazia tudo. Um homem sem isto não era capaz de apertar o azeite. E para que é que servia isso? Olha, por mim, era aqui. Olha. Eu estava aqui. Olha, o sítio disto estava sempre aqui. Olha. Sim. Aqui de pé, molhado com azeite. Uma pessoa, para estar tranquilo, porque tinha de ter cuidado para que corresse o azeite só para além. Não convinha que não corresse água. Porque as talhas eram em lata, em zinco não, em lata branca. Faziam-se as talhas, não havia talhas agora como agora, dessas plásticas. E então não podia correr para lá uma pinga de água, porque depois se fosse a água para a talha, a água fica sempre abaixo do azeite. Porque o azeite é mais levezinho. E depois furava as talhas. E então o homem tinha muito cuidado, metia isto. Então isto aqui ou para baixo, depois com o dedo ela chegava embaixo à água, isto parava, porque depois era um pé mais alto. Punha-se ali de pé. E depois a gente ia assim ao corzinho do azeite, punha-lhe ali o dedo, com ele, depois chegava ali à porta, são os bichos, chegava ali à porta, a ver a altura que tinha de azeite. Se tivesse muito, ainda podia ir para ali, aquecer-se à fornalha, porque ali embaixo fazia muito frio, não é? Se tivesse pouquinho, não podia sair daqui, de vez em quando tem sempre tinha que ver. Até que depois, quando tivesse, por exemplo, só assim de coisa, ficasse assim, pronto, já não se deixava correr mais para lá. E como é que se chama isso? Nós chamávamos um medidor. azeitona. É um medidor, agora já há aparelhos de outra maneira, pá, até dizem isso no visor, não vi. Mas naquela altura era isto importante, para apartar o azeite. As pessoas é que inventavam estas coisas para trabalhar. Já vinham os nossos antepassados também. Pois, exato. Para o azeite de água, não é assim? Eu comecei a andar por aqui, logo de garoto, não é? A gente, mesmo de garoto, naquele tempo o pão era muito aparelho, pá, era um pão que não era assim como comemos agora. Era pão centeio, não é? Centeio, ficava Escuro. fabricava nas mulheres aqui nos forros, era escuro. Ainda cheguei a comer desse pão. Oh, isso, aquilo Saboroso. era comer e gritar por mais. E mais que houvesse, comia, mais que houvesse. A vinha comia mais um bocadinho. Depois os lagareiros, olha, as latas de no bolso e estava escondido e por o povo, chegava aqui. Estava ali a fornalha que a gente vai a ver, onde é que estava o linho, dá uma torradela. Diz, olha, molha-me aqui, traz cá. Os de lagareiro, molhava, mas não levava a pingar. Não dava assim, pão, tirava assim, pingar, não é? O lagareiro tirava, molhava aqui o pão, fosse uma carocha, fosse um pão assim partindo toda a volta do pão, não é? Tirava, molhava e depois punha aqui assim. A escorrer, não é? Punha aqui assim a escorrer. Depois estava escorrida que agarrava, porque depois havia sempre um pano, um rodilho. Mas se for um pano, mas limpo. Isto aqui estava branquinho, estas pedras limpinhas, sempre limpinhas. E com aquele pano que de pinguinha de azeite, limpava tudo bem limpinho. Estava tudo Tudo impecável. E eu aprendi com o avô daqui da minha prima. Ainda estavam solteiros, minha comadre e mais a avó dela. Minha sobrinha casada estava em uma casa rica. Convidou-me e ele disse, mas isso não me diz cá. Eu era como garoto, ela me enganava por cima. Diz, olha, queres vir ali para o lagar e coisa? Diz, ajudamos para vamos fazer uma visita aqui da casa dos Costas. Quer ir eu e tinha 16 anos. Feito, falava 17. Vim para aqui já ganhar a jeita e comer. Era bom. Aqui, Eu ainda cheguei, eu foi ia desde aí que depois foi daí que o bichinho meteu-se-me cá dentro, e fiquei sempre, quando casei-me,
tive a sorte que a minha prima estava bem, tive sorte de casar com uma mulher que até tinha oliveiras, uma oliveira boa. Eu já o fazia assim. Ora! Parecia. Já o fazia para Depois eu ajudava o orelha, eu já a fazer orelha. Se calhar, Carnal, explicamos-lhe também Isso. como é que eram as tornazeiras, aquilo que era importante. Não havia tornazeiras para fazer o azeite. Como é que vocês faziam? Que é para eles saberem? Nós aqui, quando era do azeite, nem todos faziam isto. Já sabes. Havia muitos que andavam aqui e tinham coisa e nunca sentiam aqui. Não dava para fazer esse serviço, que este serviço nem todos. Era pesado também, não é? Então não é porque, olha, nós cá, da minha mocidade, só havia 3. Só ficaram 3 a fazer azeite. Aqui a fazer azeite, a apartar o azeite como eu. Mas o resto que havia tanto aí de mocidade, nunca mais. Depois tornava-se. Eu ia para aquele e o outro vinha para ele. Eu ajudava aquele e o outro ajudava a mim. E quem eram os outros que faziam aqui também? Fazia o povo todo lá. Os fregueiros, os serranos, o Tida Manuel, o Parrou, aquele tempo todo, aliás, só os antigos também. Pois, os mais antigos. Depois isto aqui parou aí, fui quando vim da França, em 74, 1974, e depois eu ainda fiz 2 anos aquilo assim. Mas depois começaram a aparecer os lagares modernos, e este aqui é o peixe. Isto aqui é pai em 83, que fechou. Tem essa ideia mais ou menos? Não tenho bem a certeza, mas à volta dos 80. Só. 74, eu ainda fiz pescar o azeite 1 ano, 2, e fizemos, éramos comissários. Eu estou ao órgão da igreja, fazíamos também o do santo, e ainda ajudei a fazer 2 anos. E algumas que as minhas filhas foram lampadárias 10 anos. Sim. E já sei ver essas Isto aqui é do senhor? É comunitário. É da comunidade. Apenas vi aquele outro lagar de Vara. Este lagar é conhecido como o lagar de Vara. Olha. Mas havia cá um que era de Vara como este, mas tinha uma prensa, um capacho, e tinha uma prensa manual. E diga-me uma coisa, as pessoas que viessem Mas aqui era particular. para fazer o azeite, né, toda a gente se espera comunitário, depois tinham que pagar alguma coisa para utilizar o lagar? Não. Era grátis? Sabe, que era assim. Por exemplo, eu andava cá e vi uma pessoa que estava a acabar, por exemplo, a azeitona, dali a 2 dias. E nem antes de acabar a azeitona, punha aqui um molho de lenha. Um gesto e punha umas pedras em cima. Para guardar a vez. Guardar a vez. Ah, tá. Era aquela coisa assim, aníamos assim. Assim. Depois chegava, passava deste para aquele, deste para aquele. Faziam tudo. O que é que todos faziam? Minha chateada. Não. Isto era comunitário e ainda hoje é, só que hoje já é só para quem, para o turista que Eu vem sei ver. lá, naquela sempre coisa, mas se calhar a coisa assim também depois cá tão bem, mas naquele tempo fossem analfabetos, que já não sabia muito, mas tinham compreensão. Claro. Diz, quando ela falar, também não podemos ir até Eram dar pessoas mais falar e humildes. andar, não é? A minha respeito. Eram pessoas humildes. Aliás, ser um bom entendimento. Mas às vezes também há vezes não há Claro. entendimentos. Não é agora que fossem em Santos naquela altura. Claro. Mas não é que nos primeira coisa. Era assim. Entendia-se um bocadinho melhor, não é? Porque também era difícil, o tempo era difícil para todas as pessoas, havia mais comunitarismo, mais gente de ajuda. O primo morado Era outro manso, horário. que a fome fazia no céu, manso. Pois, Olha que eu ainda me lembro do ano da fome, 2 anos de fome. O 45 e o 46. No 45 foi fome, mas no 46 foi mais. Porque no 45, no ano atrasado, escolheu alguma coisa. E no 46 foi uma crise, que não choveu, as culturas, os grandes terrenos para allá, que era tudo cultivado. Tudo cheio de santeio, de trigo lá. E nesse ano não choveu. O 46 foi um ano mal traçado. Foi um ano foi naquela altura que saíram as cadernetas com a senha. Estavam as cadernetas com a senha, conforme as famílias eram. Eu ia, por exemplo, a um comércio que tinha que levar a caderneta
para tirarem a sanha, para me darem 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, uma barra de sabão. Era assim, foi assim, todo este tempo, 46. Foi muito forte o trabalho. E foi logo a seguir à guerra também, não é? À Pós-guerra. Guerra Mundial. Foi. 45. Foi, Pois, 45. também foi, além do tempo, também se juntou esses problemas. Depois do pós-guerra. Eu nasci em 34. Portanto, 34 até 45 já deu relação bem dessas coisas. Esteve-nos só ali Pronto, vamos então. a explicar a Pronto, fornalha. isto está, como está. Só, e depois já, essa parte está. Falta Isto só está. Depois, dizer-me aí a fornalha como é que é. bom, pois olha, temos aqui ainda cá, e existe cá ainda, que não sei, ainda não me deu para o, mas qualquer dia faço. Ainda não me deu para ver se eles realmente ainda estavam no vaso. Porque é um caldeirão em cobre. Até eu digo. Fica muitas vezes teve a comportar aqui e nunca chegaram a arrumar, nunca vieram a arrumar. Se fosse hoje já cá não sabia. Está aqui o caldeirão. Está aqui o caldeirão, onde é que a água fervia. Não sei se vai filmar. Não tem. Tirei uma foto. Mas põe com flash. Veja se consegue. Ai, tem água, pá. É pá, não está Espera furado. aí. Oh, pá, não está furado. Ah, que sorte. Espera aí, espera aí. Palavra de honra, ainda não tinha vindo cá com uma Deixa pilhada. estar. Deixa-me tirar agora a foto. Tem água, cara. Posso por aqui? Pode passar, pode, à vontade. Pode, Deixa espreitar. pode. Olha, agora calmei. Que surpresa foi para mim, pá. É sério? Estou contente, pá. Não é. Depois o mestre era sempre deste lado, está a perceber? Vamos por aqui? Estava deste lado. E o Angelão estava a dar lenha. A água estava aqui a ferver a caixão, mas uma coisa importante. Estava a ferver a caixão e o mestre, da vez havia manhosos, agarravam a água, tiravas com chamávamos uma panela, mas era como um púcaro, assim como uma asa. Mas uma panela assim redonda, alta, levava 2 litros de água. Vinha aqui, o mestre vinha aqui, enchia de água e botava ali, dentro da ceira. E então um homem, engraçado, doía, mas não empolava. A gente, era as mãos montadas, para a larga, e ele então um dia fazer aqui, ainda vamos fazer pior. Assim para, só para, não era assim só. E então depois o ajudante estava deste lado e o mestre estava aqui. Depois enchia-se a ceira, depois punha os seus malhares. Já trouxe isto, todas estas vigas minhas lá do quintal, aqui as ceiras. São 3, mas elas eram 4. São feitas de quê essas coisas? Parecem... Isto era numa palha qualquer de certos sítios, dos ribeiros, que é assim como um junco, mas era mais delgadinho. E qual é a finalidade para que é que servem? As ceiras? A ceira era onde se metia a massa. Para lançar a massa. Metia-se a massa, enchia-se uma, cheia. Depois de estar cheia, calcava-se bem calcadinha, tinha uma boca assim larga, calcava-se bem calcadinha e punha-se a outra sem nada. Depois tinha 3 pauzinhos. Punha-se dentro um pauzinho, se deixar lá fora explicava melhor. Punha-se um pauzinho assim como fosse os pés de uma torpeira. Um pauzinho de um lado, do outro e do outro. E ela ficava assim com a boca aberta. Chegava com a gamela, lá para dentro. Depois com a mão, já estava a ficar mangada, né? Com a mão, se tinha feito sandidinha dentro, até que ela enchia. Quando enchia, tinha que fazer. Depois a lenha. Quando andava ali o peso, que lá, a gente lá vai. Quando andava ali o ajudante, o mestre ficava aqui e o ajudante ia à noite. A começar a rolar. Naquele tempo, depois, quando fosse para levantar o peso, já o mestre tinha de descer para o ajudar. Porque ele só não era capaz de levantar o peso. Depois o mestre, um de um lado, o outro do outro, um atrás do outro. Eu vou explicar para ele. E era assim. Era o funcionamento este. Eu sei as peças, olha, são aceiras, esta é a Durf, isto é uma peça muito apagada. Muito, quando dava molhada de azeite, ela se teve o pulso para pôr aqui. Isso é em madeira? É madeira, mas é forrada depois a chapa.
Mas por baixo é madeira. Ó, por baixo é madeira. Depois aqui tinha umas chapas, e depois pesava muito porque era um pau muito grosso. E com 3 tranqueiros que aqui tem, esta é uma mãozeira, olha. E do outro lado tem outra mãozeira para pegar para meter em cima da massa. Eu, claro, bati aqui muitos anos, como já vos expliquei como é que se dava de eu ganhar, não havia aula. E o meu compadre, depois foi o meu compadre, o avô dessa foi o meu compadre 4 vezes, os meus 4 filhos, e eu fui compadre dele para 2, eu e a minha mulher. Mas para um não fui, para o meu filhado que ainda é vivo, tem 60 e algo o talho. Porque ainda não estavam casados. A mãe, e mais a minha prima e dela, o parentesco era o mesmo. Eu vinha por parentesco, vinha por a tua avó, por a tua bisavó, que era a minha tia direita. E era o mesmo parentesco. E ela era por parte da avó. E depois então, claro, elas eram muito amigas e depois nós, como vivíamos aí perto, lá me convidaram, então, estou a falar todos os dias, até nem sequer havia dizer isto, por causa, mas pronto. Nós, eu namorei a Carita, a minha mulher também, já vi. Sim, sim. E seguiu, éramos uns garotos. Nós casamos nós um caso. Ela tinha 16 anos e eu tinha 18. Somos lá muito fácil. Mas antigamente também era mais. Casavam-se as pessoas mais cedo. E então depois a tua avó, Maria Arminda, diz, olha, eu já disse ao Arnaldo, que estava solteiro assim. Já disse ao Arnaldo, para me batizar o meu filho, lá em Itália. Diz, olha, tu não podes ser mãe. Diz, não. Diz, olha, para a Alice. Diz, eu não quero. Porquê? A tal conta dos ditais antigos, a gauros. Porque disse se cambalhava o casamento, se fizesse o batizado. Não estávamos casados. Se fossem padrinhos antes. Fosse-me a fazer padrinhos, se calhar. Noivado. Pronto, mas antigamente havia estas coisas e olha, tinha-se fazer. Não é? Eram as Olha, coisas. e já fiquei sem ela há 17 anos. Pois. Morreu-me tudo na vida. Ora bem, aqui é então a tal fornalha. Aqui, ai, meninas, aqui muita coisinha aqui, sabe? Naquele tempo, coisinhas de porco. Pois. Não era vitela assim à farta como é agora. Bom, que assim umas chouricinhas aqui e assim umas coisas, bacalhau. Uma das vezes atacava aqui bem, deixava-se aqui. Havia aqui sempre gente, havia aqui umas tábuas, punha-se aqui assim. Daqui para ali não podia ser, porque é o peso, curava o peso. E então depois tomamos aqui agora o funcionamento. Olha. Isto é o fuso. Isto é o fuso que é como que seja uma rosca de um parafuso. Bem? E esta tem aqui, tinha aqui a rosca feita por dentro. O nome dela é a concha. A concha. E estava metida aqui, olha. Esta peça estava metida aqui em cima. Tinha um buraco e metia lá. Em cima ela mexia, assim para um lado e para o outro. E andava ali aquela rosca, que é como que fosse uma rosca. E então o fuso era alto. Porque ele batia quando era comprido, até está um bocado ainda aí. Batia lá acima no telhado. E aqui havia uma claraboia. Aqui havia um bocado de telhado que ia assim à frente era mais alto. Porque a trava até batia lá, em cima. Mas agora não puseram nada disso. E então depois, quando bateste lá acima, nós estávamos garotas. Diz, bateu lá em cima, diz, levam no telhado para cima. Então eles paravam. Tinha assim uma parte, tinha um buraco onde é que se metia um pau. E depois sobrava um bocado para além, sobrava outro lado aqui. E um homem aqui. E outro de além. E assim à volta. Até que chegava lá arriba. E então depois está aqui um buraco. Está aqui um buraco que era depois ao parar.
tinhas que ter o mestre, era o mestre que fazia isso, tinhas cuidado, tinha que deixar bem metido, porque aquilo se escapasse, começasse aqui a rolar, matavam-os aí a todos. O pau a rolar é os que agarrasse, porque o peixe faz muito peso. Isto levantava aqui 20 centímetros. Esta pedra levantava 20 centímetros para aqui, assim, da terra para cima. E ficava o peixe conforme a gente toca a pedra e mandava. Estava suspenso. Fazia a pressão além das aceiras para elas para se espremer mais. Muito bem. Mas tinha aqui, ainda tinha aqui um objeto que não está cá, mas isto não, já nunca mais, mas sendo amanhado como me prometeram, era um objeto que não evitava de ter, tinha-se a pôr mesmo. Tinha-se a pôr mesmo, até tem os buracos, tem aqui os buracos onde é que estava metido, aqui nesta cantaria. Tem um buraco aqui e outro ali. Tinha um pau como isto, assim, aqui encostado à trave, que ia ao telhado. Um ia ao telhado, o dali ia ao telhado, o pau lá em riba. E o outro só chegava assim mais ou menos, depois tinha um travessão. Tinha um travessão assim a bater este, que era para emparar a trave, para a trave não partia o fuso. Na trave balanceasse, aquele pau que estava ali para cima, batia nos paus e depois andava assim. Tem tudo o seu truque. Tem tudo o seu truque. Todas as coisas. Era assim a vida atrasada não, mas olha, a gente lá se governou com aquilo que tínhamos. Mas é de dar muito valor. O azeitinho aqui, depois as mulheres, aquelas que gostavam muito de guardar azeite virgem, que é o azeite virgem, é muito importante. O azeite virgem não podia vir para ali, tinhas que tirar aí no pio. Porque depois, ao parar a cria, quando a azeitona era boa, parava e o azeite juntava naquelas poças na vaga. E era aí sim eu buscar o azeite virgem para dar às mulheres, para guardarem numa garrafinha para mesinhas. Para esfregarem. Esfregar não. Era o azeite virgem. Já naquela altura se utilizava para curar, se calhar, alguma entorse ou alguma coisa, não é? Qualquer coisa, esfregava-se. Era o tal azeite virgem. E então a gente tínhamos uma colher, destas colheres de lançar a sopa. Sim. Havia aqui uma também. Para depois tirar da talha, o último azeite, tínhamos uma colher, mas maiorzinha do carro, assim grande. Com a colher e com o carpé íamos a tirar o resto do azeite lá no fundo da talha. E com essa colher, então íamos buscar a colher, íamos ali uma pocinha, lá dámos uma garrafinha de azeite à senhora que pedisse, para guardar para ter todo o ano o azeite virgem. Sim, senhor. É só isto, né? Muito bem. Sr. Arnaldo, diga ali aqui aos alunos da ESAC de Turismo que idade é que tem? Eu sou jovem. É um jovem, É um mas jovem. tem, Mas tem diga uma lá. idade. É um jovem. Olha, menina, assim, em 34. E, ora, portanto, hoje estamos no 10. Há 10 dias que eu fiz 83 anos. É da idade da minha mãe. Está um jovem então. Dia 31 de março, fiz